Olá, estamos começando mais um Pode Vencer. Hoje nós vamos ter aqui um bate-papo muito especial a respeito de preocupações exageradas. Como que essas preocupações influenciam a nossa vida, nossa vivência diária, influenciam o nosso perfil empreendedor, ou seja, como é que ela nos atrapalha e às vezes nos impede de buscarmos resultados transformadores. Então, o nosso jeito de vencer hoje, vamos tratar especificamente sobre preocupações. E aí, Gabriel, tudo bem? Já com vocês, bem, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai falar de preocupações Exageradas. exageradas. Porque a preocupação ela pode ser boa e ruim. Sem dúvida. A preocupação movimenta a gente, né? Um homem sem uma conta para pagar é apenas um menino, né? Bom, e como que a gente pode definir, como que você define a preocupação exagerada? Quando que ela deixa de ser uma preocupação para virar um exagero. Então, o que leva uma preocupação a ser chamada de exagerada é quando ela começa a ocupar um espaço que foge da normalidade no nosso pensamento. Então, por exemplo, a pessoa diz assim: perdi o sono, preocupado com tal situação. E aí ele começa a dizer: olha, eu estou perdendo o sono várias noites preocupadas com essa situação. E esse processo pode provocar o quê? Pode provocar um estresse. E o estresse, obviamente, leva a um estado emocional que começa a fugir da normalidade. Então, as preocupações normais são aquelas preocupações, puxa, eu sei que eu tenho que cumprir algo, que eu tenho que realizar uma situação, que eu tenho que cumprir um prometido, tá? Que eu tenho que fazer algo bacana, mas ela vira problema quando eu começo a não ter condições mais de cuidar disso e ela começa a afetar o meu corpo. Então, é muito comum, por exemplo, às vezes, tanto no processo de coach como no processo de constelação, receber pessoas que não estão conseguindo realizar as coisas do dia a dia, porque a preocupação tomou conta. E quando a preocupação tomou conta, aí o corpo entra num estado de tão pesado, né, que afeta a nossa capacidade de raciocinar. Gera ansiedade, né? Exatamente. E essa ansiedade, ou seja, vai nos atrapalhando e vai nos provocando a cada momento mais incapacidade de ter um pensamento limpo, um pensamento claro para poder entender as coisas. Então é como se nós ocupássemos a nossa mente com algo que ainda não ocorreu. E tem um fator muito interessante. Eu não vou saber dar agora os nomes, né, mas eu li há algum tempo atrás, acho que há mais ou menos 2 anos, durante a pandemia, uma empresa americana que fez uma pesquisa a respeito das preocupações exageradas. E eles descobriram o seguinte, que normalmente só 2% das preocupações se tornam realidade. A grande maioria não. A grande maioria não vira realidade. Então, ou seja, são coisas que ocupam a nossa mente, exageram o nosso pensar, mas que no fundo acabam não provocando efeito de verdade, elas acabam não existindo. Então, ou seja, nos cansou, tirou de nós o equilíbrio emocional, tirou de nós a tranquilidade, né? E provocou em nós todo um estado mental que acaba levando com que a pessoa não faça o que tem que ser feito e ainda acaba, muitas vezes, por ficar doente. Então eu não vou lembrar o percentual correto, né? Mas diz que o cérebro humano ele não consegue distinguir o que é realidade do que não é, né? E passa a grande maioria do tempo no mundo imaginário. Então é só 2% das nossas preocupações tornam-se reais. Exatamente. Por isso nós estamos falando de preocupações exageradas. As preocupações normais são aquelas que você sabe que vai ter que amanhã fazer uma prova, você vai ter que atender um cliente, isso é tudo normal, Natural, né? que é natural. E de fato isso é verdade. Quando a gente está fazendo um exercício de PNL, por exemplo, e estamos trabalhando com trauma, estamos trabalhando com medo, você desprograma um processo desse em questões de minutos. Não gasta mais do que 15 minutos para fazer uma atividade de desprogramação mental, tá? Mas por que isso acontece? Porque o cérebro ele constrói algumas trilhas. E essas trilhas vão se reforçando, essas trilhas vão virando hábito, depois essas trilhas viram vício. E ele não tem a habilidade de se autodesprogramar. Ele é especialista em programação. Então, por exemplo, você abriu uma porta, vem um cheiro de mofo, a informação do cérebro é, puxa,
tranca as narinas porque aí tem um perigo, tem um fungo. Ok. Mas depois limparam aquele armário, fizeram faxina, você abre de novo e pá, ele tranca outra vez, né? Exatamente por isso. Porque ele tem uma capacidade de imaginação muito além do que nós imaginamos. E ele não consegue diferenciar a realidade do imaginário. Então, tanto é verdade que você se imagina, né, chupando um sorvete, né, tomando uma bebida gostosa, e você tem as mesmas sensações. E à medida que você vai acreditando que essa ansiedade vai crescendo e essa imaginação vai crescendo dentro de você, vai se transformando numa preocupação. Logo, isso pode virar um hábito. Se virar um hábito, logo pode virar um vício. E aí você vai encontrar com pessoas que vão ter que ir lá tomar um remédio para sair daquele estado, né? Ou fazer algo, um processo terapêutico para poder ajudá-los a sair daquela realidade. Mas o grande problema nisso, para quem está no ramo do negócio, quem quer empreender ou quem quer ter sucesso na vida, é que normalmente isso tira de nós a capacidade de discernir. E aí nós perdemos a capacidade de pensar. Então, por exemplo, você sabe que vai ter amanhã uma entrevista de emprego. E aí você fala, puxa, entrevista de emprego, todo mundo tem, traz uma preocupação, traz, eu preciso me preparar, preciso estar bem, né? Tem que estar bem apresentado, tem que conversar bacana para poder falar. Mas aí você tem preocupação exagerada. Aí o seu cérebro começa a imaginar, como é que vai ser? O que será que ele vai me perguntar? O que ele vai falar? E se ele falar isso, o que eu falo? Quando você vê, você está com a tua mente tão acelerada que você perdeu o estado da normalidade. Aí você chega lá, a pessoa que vai te entrevistar, só de olhar para você, já vê que você está alterado. E aí ele te escuta, mas ele vai percebendo em vocês, no teu tom de voz, no jeito que você fala e como você transmite. Até porque quem trabalha com algumas atividades aprende a perceber micromovimentações faciais. Então, você está vendendo algo para mim e eu percebo que você está vendendo com muita ansiedade, porque você está precisando muito de dinheiro, a tua preocupação está no exagero. Só de olhar para você, eu já sei que isso está acontecendo. Isso muda o poder de negociação, não muda? Com certeza. Claro, aí eu já mudo a oferta, já mudo a condição, né? Então, é por isso que a gente tem que trabalhar muito essa condição, ou seja, de olhar para essas preocupações, né? E é bíblico, né? A palavra, né, diz assim, né, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta a sua preocupação. E a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar a viver. E para ensinar a viver bem. E fora que essas preocupações exageradas, ao meu ver, elas causam não só o cansaço, chega a transmitir no físico, né? Chega. Cansa a gente esse ciclo repetitivo de fluxo de pensamento acelerado, como diz o Augusto Cury, né? Fica aquele redemoinho de pensamentos, por aí vai. O que pode causa sofrimento, né? Exatamente. Mas aí, acho que seria legal a gente falar de algumas estratégias, não é? Cara, eu vou falar para você uma estratégia que eu já aprendi há muitos anos e eu já vi até pessoas em estado de estresse profundo, pessoas vivendo até processo que imagina ser processo de depressão e que na verdade não era. Bom, qual é o caminho? Eu preciso partir para o meu autogerenciamento. E a primeira coisa para se autogerenciar chama-se aprender a respirar. Muitas pessoas não respiram, respiram muito mal, ou respiram muito pouco. E esse respirar muito pouco faz com que diminua a oxigenação no cérebro. Diminuindo a oxigenação no cérebro, eu começo a ficar ansioso. Isso vai crescendo dentro de mim e as coisas vão ficando pior dentro de mim. Bom, mas como eu resolvo isso? Primeiro, eu preciso aprender a fazer respiração diafragmática, que é aquela respiração profunda, onde eu encho profundamente os meus pulmões e fortaleço o meu diafragma. Quando eu faço isso, eu aumento a oxigenação no cérebro. Quem está nos acompanhando e vai fazer exercício de respiração profunda, pode ser que nas primeiras respirações vai se sentir mal. E vai tontura. E por que dá tontura? Porque o cérebro está acostumado a sobreviver com um baixíssimo nível de oxigênio. Ele se adapta, é o jeito que ele tem para viver. E aí você começa a respirar profundamente, né? Você começa a encher os seus pulmões de ar
e aí ele recebe oxigenação e dá uma tontura. Por quê? Porque ele está tendo que se readaptar a um novo modelo. Então, por exemplo, você já deve ter visto uma pessoa vai fazer uma leitura e quando ela está lendo, ela pula a linha. Quem vai à igreja já viu isso, né? O leitor pulou uma linha, pulou outra linha lá embaixo. O que está acontecendo? Mas o cara lê muito bem. Está acontecendo o quê? Que a oxigenação no cérebro dele está tão baixa que ele está errando. Ah, mas por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque ele ficou nervoso, né? Apertou a musculatura do peitoral e aí diminuiu a sua respiração. E ao diminuir a sua respiração, vai acontecer exatamente isso. Baixa a oxigenação, aumenta o nível de ansiedade e quando eu vejo eu estou assim no estado anormal. E é por isso que acontece, aí à noite, então, o que eu faço? Eu tenho que respirar bem. Faz exercício de respiração, relaxa, descontrai, para depois você ir dormir legal. E aí você vai ver que você vai acordar com outro estado emocional, numa outra situação emocional. Eu mesmo respiro muito mal. Até quando eu começo a respirar muito profundo, me dá tontura, porque eu sou acostumado a ter um problema com apneia, né? Inclusive a apneia do sono. Diante de situações complexas, eu vejo que o fluxo de pensamento está muito acelerado, estou muito nervoso. Antes de responder, eu começo a respirar mais fundo, porque o discernimento vai voltando. Você consegue discernir melhor, interpretar melhor as situações, né? Mas vamos traçar uma linha assim. Chuta balde, pega balde. Quando eu consigo perceber que essa preocupação virou exagerada? Eu acho que um dos momentos mais fáceis da percepção da preocupação exagerada é quando a pessoa começa a sentir que o cérebro e o coração não estão legal. Como se você percebesse um descompasso nesse processo. E aí você começa a perceber que o coração bate um pouco mais forte. Ali começou o descompasso, tá? Então, por isso que nesse momento que é o momento de eu voltar a respirar. E aprender a respirar bem profundo, aprender a respirar bem tranquilamente. Claro que eu não posso esquecer de exercícios físicos, que são importantes. Eu não posso esquecer de questões de pensamentos negativos, que às vezes a pessoa é povoada de pensamento negativo. Posso te falar algo que vai te surpreender? Você já ouviu falar de procrastinador, não é? Já. E conhecemos muitos, não é isso? Geralmente, procrastinador não respira legal, cara. Mas por que ele procrastina? Porque ele pensa tanto, fica tão acelerado o pensamento, mas ele não faz. Ou seja, aí você pega alguém que tem o padrão normal de respiração, não tem preocupação exagerada e ele vai cumprindo absolutamente uma por uma das suas atividades. Vai cumprindo todas e ele fecha o dia. E interessante que ele é altamente produtivo. Enquanto aquele acelerado faz uma e faz um barulho danado, esse que respira legal, que faz tudo bacana, faz 10 no dia e termina na mesma tranquilidade, na mesma serenidade. Então, puxa vida, mas eu tenho que aprender a olhar para mim? Tenho que aprender a olhar para mim, eu tenho que aprender a me perceber, eu tenho que aprender a me sentir. Por isso é muito legal um momento de meditação. Aquelas pessoas que oram, é o momento da oração, de fazer a sua oração da manhã, de silenciar, tá? As pessoas que meditam, respirar bacana. É aí, mas a parte que eu queria chegar, a parte do busco balde. Que estratégia que eu posso adotar quando eu perceber que entrei nessa situação de anormalidade, que está me prejudicando, quando a preocupação ultrapassou os limites? Eu acredito que aí tem algo que a gente pode dizer que está ligado à autopercepção. É um grande desafio para todos nós nos percebermos quando nós estamos saindo do estado normal. E ninguém tem autopercepção se não for pessoa que aprende a meditar, que aprende a pensar, que aprende a olhar para si e a perceber como é que estão as suas reações. Esse é um desafio. E a grande maioria não desenvolve um processo de autopercepção. Quando eu não desenvolvo um processo de autopercepção, eu mergulho num estado emocional sem perceber que eu estou indo para lá, sem ter clareza de que eu estou vivendo uma situação diferente. E fique bastante atento para algo assim. Normalmente, essas preocupações exageradas, elas têm tendências a atacar alguns formatos de
modelos mentais. Por exemplo, o modelo mental lá do Eneagrama, né, que são a galera do coraçãozinho, principalmente o número 2, são pessoas que não sabem dizer não. Nunca dizem não. Está sempre pronto para ajudar, para fazer. São muito altruístas, né? Exato. Só que daí chega no final e diz assim, nossa, eu não estou aguentando mais, porque eu estou ajudando todo mundo, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. Aí ele está começando a dar sinal que ele está indo para um processo de desintegração. Sim. Então, aprender a dizer não, aprender a se perceber, aprender a se sentir. Às vezes eu estou fazendo algum processo de constelação familiar e eu digo assim para a pessoa, você não vai trabalhar com a sua mente, você vai trabalhar apenas com percepção corporal. E ela fala assim, nossa, mas quanta percepção eu estou tendo? E eu digo assim para ela, você tem isso todo dia. Você tem isso o dia inteiro. É que você não para olhar. Você não para se perceber. Então, quando eu começo a me perceber, aí eu desligo esses gatilhos que me levam para esse estado de ansiedade ou me levam para uma preocupação exagerada. E se eu não cuidar disso, obviamente isso pode afeta o meu estado emocional, mas também afeta os meus negócios, afeta aquilo que eu faço. Perfeccionismo, outro fator muito importante a ser olhado. Aí a galera lá, que são os viscerais lá do Eneagrama, né? Principalmente o número 1, que gosta de coisa muito bem perfeita, tudo muito bem arrumado. O perfeccionismo também começa a gerar preocupação exagerada. E essa preocupação exagerada, às vezes me impede de lançar o meu produto porque eu quero esperar algo perfeito. Às vezes ela me impede de realizar aquilo que eu tenho que realizar porque eu quero que esteja melhor, eu quero que esteja melhor preparado, que esteja pronto, e eu não quero fazer no formato como está. Mas isso é meu, né? Porque às vezes o meu cliente, a pessoa que está do outro lado, está esperando o que vier, para mim está fantástico. Bom, então nessa, vamos dividir em fases. Nessa primeira fase da busca do balde, nós precisamos aprender a nos perceber, a nos conhecer melhor, os nossos padrões de comportamento e por aí vai, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Se eu não desenvolver esse processo de autopercepção, por isso que é legal também o tal do feedback, né? Ou o retorno, né? As pessoas me darem retorno. Porque normalmente as pessoas dão retorno o tempo todo, mas a gente não quer escutar, a gente não quer ouvir os retornos. É importante ouvir retorno. Quando alguém me diz, puxa, eu estou percebendo que você está muito ansioso, eu estou percebendo que você está muito agressivo, eu estou percebendo que você está falando muito alto, eu estou percebendo que o teu corpo está muito agitado. As pessoas percebem isso. Então eu posso pedir retorno. Você pode me dar um retorno? Como é que eu estou? Como é que eu vou? Para você ir entrando no estado de autopercepção. No fundo, isso é desenvolvido lá quando nós somos criança. Que é quando você tem uma reação e o teu pai e a tua mãe diz para você o que é que você está sentindo. Quando me perguntam o que é que eu estou sentindo, é porque chegou a hora de eu parar e olhar para mim. Mas nós normalmente não somos treinados. Recentemente terminamos aí um acampamento para adultos, né? E durante os acampamentos eu fico olhando as atividades e percebo o seguinte, qual é o grande desafio das pessoas que estão lá? Se perceberem, se sentirem. Quando as pessoas começam a se perceber e a se sentir, elas descobrem um universo novo, elas descobrem uma vida nova, totalmente diferente. Elas percebem como é que a vida pode ser levada de maneira muito mais leve, de maneira muito mais tranquila, sem aquele grau de estresse, né, e dessas preocupações que matam o nosso dia a dia. E se não cuidar disso, podemos ir para um estado tão doentio que tem pessoas que para se locomover de uma cidade a outra tem que se preparar por 2 dias, por 3 dias, porque o que pode acontecer, o que virá, né? Qual a reação que vai dar nessa situação. E no fundo tudo é preocupação exagerada, porque daí ela vai, faz a viagem e volta e fala, nossa, não aconteceu nada, estava tudo muito normal. Mas eu já cansei antes de ir. Ou seja, esse cansar antes de ir não me deixa viver a vida e desfrutar a vida com tranquilidade. Acho que eu não sei se uma situação engraçada, né? Quando a gente vai pensando que, nossa, vai dar tudo errado, e você volta, foi divertido, foi legal, deu tudo certo, depois fica aquele sentimento, nossa senhora, quanto eu sofri, era só ter ido, né? Acho que nós não podemos deixar, até no ramo do empreendedorismo, deixar de agir por medo ou esperando a coisa perfeita, né? Em outro podcast a gente estava discutindo o lançamento de um produto, mas eu nem sei como vai ser. Lança, depois nós vemos, nós aprende, nós se vira,
molda, faz acontecer, né? Eu acho que tem uma frase aí no mercado, né, que todo mundo fala, que ela é muito legal. Pena que às vezes as pessoas não vivem aquilo que falam, né? Mas que é aquela frase assim: o não nós já temos. Se eu assumir isso como certeza de que o não eu já tenho, ou seja, eu vou trabalhar para ter o sim, eu vou buscar o sim. Ah, mas é que eu preciso muito. Ok, você precisar muito vai mudar a realidade? Não, não vai mudar a realidade. Não, você já tem. Aí eu começo a cuidar de mim, ou seja, a cuidar do meu estado emocional e a me preparar para ter um sim. Eu preciso me preparar para isso. Eu preciso estar pronto para isso. Ou seja, como se eu falasse assim, puxa, eu vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim para poder ter um sim. Quer ver? Olha só que interessante, né? Pensa num jovem, né, e ele olha para uma jovem bonita e ele pensa assim, puxa vida, se eu tivesse coragem eu iria falar com ela, né? Ah, ok, o não você já tem. E como é que eu posso ter o sim? Eu posso ter o sim se eu estiver bem emocionalmente, eu encosto, falo, converso, porque às vezes a pessoa do outro lado também está dizendo, puxa, ele podia vir falar comigo, né? E eu não sei disso. Ou seja, às vezes essa comunicação não ocorreu, às vezes estão os dois no estado de ansiedade muito alta, ou os dois vivendo preocupações exageradas. Mas eu acho que o que é legal é a gente ter em mente o seguinte, cara. As preocupações exageradas, primeiro, elas não resolvem absolutamente nada nas nossas vidas. A preocupação, sim, porque eu me preocupo com o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser meu planejamento, como é que vai ser meu processo de vida. Mas preocupação exagerada, não. Por quê? Ela só vai me fazer mal, vai me tirar do meu equilíbrio emocional, e quando ela me tira do meu equilíbrio emocional, eu perco as possibilidades. Aí a oportunidade está na minha frente e eu não vejo. A oportunidade está diante de mim e eu não vejo. É igual aquela história que o pessoal conta lá do alpinista, né? Que o alpinista escalando e já era noite e ele escapou e caiu e ficou pendurado na corda, né? Mas numa escuridão tremenda. E ele ficou extremamente preocupado, ansioso. O que que eu faço? Como é que eu vou fazer? Se eu cortar essa corda, olha, eu vou cair lá embaixo, vou me arrebentar, né? E aí diz que no outro dia encontraram ele congelado apenas meio metro do chão. O que matou? A preocupação exagerada. Porque quando eu me preocupo exageradamente, eu não enxergo as possibilidades que estão diante de mim. Mas por que eu não enxergo? Porque meu cérebro está numa atividade tão grande, tão forte, que eu não consigo perceber as situações que estão ao meu redor. E aí eu perco aquilo que está fácil, aquilo que me é oportuno. Por quê? Porque eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo perceber. Você já deve ter visto quantas vezes você exageradamente procurando uma coisa e você não encontrou. Aí você grita, mãe, mãe, cadê? Ela vem, tá do teu lado. Está aí na tua frente. E aí vem aquela resposta, vocês são homens, vocês não encontram nada. Na verdade, isso também tem algum sentido. Mas no fundo, está acontecendo o quê? Eu estou tão preocupado que eu não vejo o óbvio. Eu não enxergo o óbvio. Então, se queremos ser felizes, nós precisamos fazer uma revisão do nosso modelo mental. Fazer uma revisão desse nosso perfil. E aí, quando eu digo fazer uma revisão, algumas pessoas podem até dizer assim, fácil dizer fazer uma revisão, né? Eu acho que existem níveis. Eu acho que a partir de um momento você entrou num estado emocional tão acelerado que você realmente vai precisar de ajuda de profissionais. Às vezes vai precisar de um médico, vai precisar de um apoio para poder sair daquele estado. É como se o cérebro entrou em looping, né? E deu aquela... Aí alguém tem que me ajudar. Mas se você ainda não entrou nessa fase, só de você respirar bem, você já está se preparando para sair de lá. Só para você criar para você um momento de meditação, você já está se preparando para sair de lá. Como se você estivesse se aquecendo para uma atividade. Respirar bem, ter um momento de meditação, você está se exercitando para poder sair desse estado inerte de preocupação, posso chamar de descontrole, mas, enfim, essas são algumas das estratégias. É porque, na verdade, nós somos uma harmonia, né? Nosso corpo, nossa mente, né?
é nosso coração, nossa respiração, tudo num processo de integração ao mesmo tempo. E às vezes a gente tem alguns descompassos. Esse descompasso pode ser gerado pelo quê? Dormir mal, se alimentar mal, pessoas que bebem demais, além do seu limite, tá? Que não tomam água. Que não tomam água, exatamente, tá? E aí começa a acontecer um descompasso. E esse descompasso, misturado com algumas situações, pode nos levar a aumentar o nosso nível de preocupação. De repente entramos num nível de preocupação exagerada e de repente estamos no estresse. E às vezes acabamos ficando doentes. Sabe, eu vejo um ponto interessante. Vejo isso com meu filho mais velho, né? Eu não sei aonde que o mundo chegou. Sou só eu também que penso assim. Mas às vezes nós deixamos de enxergar as coisas com naturalidade, né? Principalmente quando algo dá errado. Meu filho mais velho tá lá brincando, derrubou, quebrou. Ele olha pra mim e fala: pai, tá tudo bem, né? Aí eu penso, tá, na idade dele eu também precisei quebrar para aprender. Claro, não, nós devemos dar valor nas coisas, por aí vai. Mas tem coisa que é natural. Não posso esperar que uma criança não faça isso. Que eu, quando era criança, fazia também. Você, quando era criança, fazia também, né? E dentro das atividades do nosso dia a dia, que é natural também. Às vezes, puxa, fulano foi grosseiro comigo, ou fulana foi grosseira, é natural também. Eu que não posso perder a minha paz, o meu estado de espírito por conta de uma situação que podemos enxergar na naturalidade das coisas. Eu acho que essa é uma vacina que é mais difícil de tomar, né? Deve ser essa bivalente, né? Por quê? Porque essa é uma fase que a gente precisa alcançar e ela é um pouco mais difícil de alcançar. É perceber que a vida segue o seu ritmo natural. Estragou, estragou. Tem solução? Não, estragou, né? É viver o estresse vai resolver alguma coisa? Nada. Não vai mudar nada, né? Então é um desafio, porque você vai ter que arrumar de novo, você vai ter que fazer outra vez, ou seja, não tem como. Então esse é um processo natural. Teve uma luta recentemente, dois campeões do UFC, Israel Adesanya contra um brasileiro, Alex Poatan. E o Poatan foi o primeiro a derrotar esse Adesanya, que era campeão invicto, né? E na segunda luta, o Poatan perdeu a luta. Eu preocupadíssimo, falei, meu Deus do céu. Não, e ele levanta, dá uma entrevista depois. Não, tá tudo certo, muito boa a luta. Vamos treinar mais e vamos voltar pra próxima. Acho que esse assunto é muito bom para você, né? Aliás, já melhorou um pouco, né? Porque quando o Corinthians perdia, você ficava maluco, né? Se você fosse dono do time, sócio majoritário, né? Não quero nem falar nesse assunto. E que não ia mudar nada. Vai mudar alguma coisa? Nada. Não muda a ordem dos fatos. Nada vai mudar. Se preocupar, gritar, virar cambalhota, né? Não... Bom, então vamos lá. Hoje tô curado, viu? Eu não assisto mais tantos jogos do Corinthians, não passo nervoso, não. Acho que tem algo aqui para a gente poder fechar esse momento que eu acho que vale a pena falar. O que tem provocado também, além dessas questões fisiológicas, de respiração e tudo mais, muita preocupação exagerada na vida das pessoas. O tal do celular na mão. Aí a pessoa vê notícia, vê coisas o dia todo, o tempo todo, e ela começa a bombardear a sua mente de 1000 informações. E que, na grande maioria das vezes, não são informações boas, tá? Isso também leva o seu estado emocional para um outro padrão. E isso começa a provocar preocupações exageradas. Então, o que nós podemos fazer para diminuir esse estado em nós? Começarmos a ser mais normais na hora de deitar, na hora de levantar, no jeito de alimentar, no jeito de viver, tá? E aí tem aquele ditado muito antigo, né? Não leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela. Não tem jeito. Isso relaxa. O fim, né? Não tem jeito. Relaxa. Né? As coisas vão acontecer no seu tempo, no seu jeito. Eu vou fazer as minhas interferências,
a natureza faz a sua interferência, os externos fazem a sua interferência, e à medida que eu aprendo a olhar para mim, a cuidar de mim, eu começo a viver em paz. E aí, vamos adiante. Maravilha! Logo. Grande abraço para vocês. Vocês estejam livres das preocupações exageradas, porque elas não vão te ajudar muito, não. Vem para a normalidade. Um grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom dia.